Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos chegando com o programa Além da Notícia. Sempre um assunto de grande interesse para a nossa sociedade, para a família brasileira. Obrigado por nos acolher aí na sua casa. O tema do nosso programa de hoje ele é atualíssimo, a descriminalização do uso de drogas. O debate está no Supremo Tribunal Federal, mas está também nas nossas casas, nos ambientes que frequentamos. Ao longo da história humana, cada sociedade foi adotando padrões sociais e comportamentais. Muitos, inclusive, visam impedir que um indivíduo faça o mal a si mesmo. Legalizar o consumo próprio de drogas não seria um retrocesso? Ou seria? Uma vez que pessoas, após consumirem drogas, não ficam no seu estado normal, tornando-se potenciais criminosos, infratores de normas e vitimando outras. A partir de posições como esta, levantamos as questões. Você acha correto permitir o consumo próprio de drogas? Podemos comparar o vício da maconha com o vício do cigarro e da bebida? O que o debate que ocorre no Supremo tem nos levado a refletir? Este é o tema importante que nós vamos debater com os nossos convidados desta noite, que eu quero aqui cumprimentá-los já e agradecê-los pela presença. Recebo com prazer o Dr. Alexandre Rosenval, médico psiquiatra do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com diversos cursos na área de drogas. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Dr. Vitor. É um prazer estar aqui na Canção Nova de novo. Falar desse assunto é fundamental, porque a legalização das drogas pode fazer um arraso, uma destruição de toda uma geração. Estou muito preocupado com esse assunto, porque não só a maconha, que é uma droga atualmente considerada ilegal, mas também as drogas legais causam diversos problemas no sistema nervoso central dos jovens. Então, a maconha de hoje, Ronaldo, não é a maconha dos nossos pais ou da nossa adolescência. Antigamente, a maconha tinha 3% de THC, que é o princípio ativo, o tetraidrocannabinol. Hoje, com essas sementes selecionadas e manejo de cultivo intensivo, até dentro das residências, como as pessoas falam, para seu próprio consumo, o teor de THC subiu de 3% para mais de 21%, o que não pode ser, então, considerado uma droga leve. Aliás, a maconha já deixou de ser considerada uma droga leve pela Organização Mundial da Saúde. Então, a nossa droga, e que estamos falando assim em primeira mão aqui da maconha, ela não só tem um altíssimo teor de tetraidrocannabinol, como ela vem misturada muitas vezes com merla e outras substâncias, né, oriundas do ópio, oriundos da cocaína, por exemplo, pedrinhas de crack. Então, as pessoas têm que ver que muitas vezes elas fazem uma interação cruzada entre essas drogas. E as pessoas, por não conhecerem a si próprias, ou seja, não terem noção dos seus antecedentes genéticos, da sua predisposição, por exemplo, a fazer uma psicose induzida por drogas, estão fazendo do uso de drogas uma verdadeira roleta russa. Boa introdução para o debate que nós vamos aqui, ou para a discussão que nós vamos ter aqui sobre o assunto. E recebo com muito prazer também Vittore Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Governo Federal. Vittore, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Ronaldo, doutor Alexandre. De fato, este é um tema que tem ocupado os debates, as discussões dentro de casa, na escola, na comunidade, e desta forma será uma enorme oportunidade discutir todos os elementos técnicos que envolvem esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que poderá simplesmente manter o dispositivo que hoje é questionado, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, ou eventualmente declarar a sua inconstitucionalidade e desta forma adotar no Brasil, por decisão da Suprema Corte, a chamada descriminalização. E nós estamos aqui para discutir quais seriam os efeitos de uma possível decisão que o Supremo Tribunal Federal venha adotar, ou a manutenção do dispositivo, ou eventual a sua declaração de inconstitucionalidade. O que diz o dispositivo, artigo 28? O artigo 28 é até interessante, porque este tema tem sido recorrentemente debatido e as pessoas não têm o cuidado de fazer a leitura do próprio dispositivo. Primeiro, não se trata do uso.
desde a legislação antiga, desde há muito tempo, usar propriamente não é uma conduta criminalizada. O que o dispositivo prevê é a conduta de portar para consumo próprio. Mas além de portar, tem outras condutas ali previstas, que é portar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, sempre para o próprio consumo pessoal. É isto que está em jogo. A constitucionalidade ou não desse dispositivo quando se tem como elemento desta conduta substâncias proscritas, substâncias tidas como ilegais. Não é? E a decisão do Supremo não questiona a ilegalidade das substâncias. As substâncias continuarão ilegais, aquelas que são assim classificadas, como maconha, cocaína, crack e tantas outras substâncias tidas como ilegais. Até porque a ilegalidade dessas substâncias decorre de convenções internacionais que o Brasil também subscreveu, como boa parte dos países em todo o mundo. O Brasil subscreve esses tratados internacionais que elegem quais são as substâncias proscritas, tidas como ilegais. Essas substâncias, independentemente da decisão da Suprema Corte, continuarão ilegais. O que está em jogo é se as pessoas devem responder ou não criminalmente por esta conduta de portar, trazer consigo, guardar para consumo pessoal. Evidentemente, se for para o comércio, a hipótese é de tráfico de drogas, é outro dispositivo da Lei de Drogas, que é o artigo 33 da lei, e neste caso não há qualquer questionamento da Suprema Corte quanto à constitucionalidade do crime de tráfico de drogas, quando lá estão previstas várias condutas, entre elas também portar, guardar, mas para o comércio. Bem, então nós temos aí a seguinte situação, é o que está em debate no Supremo Tribunal Federal e também em nosso meio. Poder portar e poder consumir sem nenhuma punibilidade, não é? Essa é a questão. Doutor, poder portar é uma coisa e poder portar e usar também é a mesma coisa? O problema todo é que a gente sempre quer fazer diferença entre o usuário e o traficante. É uma questão de quantidade. Muitas vezes um juiz decide uma forma, outro juiz decide outra. Tem pessoas até que falam que querem plantar a maconha em casa para o seu próprio consumo. Então essa pessoa teria 1, 10, 20, 30 pés de maconha. Então essas questões todas, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte: se tem um consumidor, tem que ter um fornecedor. E o mercado de drogas ilegais no mundo fatura bilhões de dólares. A gente sabe que nos Estados Unidos, os grandes milionários que ficaram ricos com a informática estão migrando para a questão do cultivo da maconha legalizada, porque é um grande comércio. Só que as pessoas não veem o mal que estão causando às pessoas. Eu tenho visto casos no meu consultório que eu nunca vi nesses últimos 30 anos. Então eu vou lhe dar 2 casos, obviamente sem citar nomes, porque o sigilo médico me impede. Eu tenho uma menina de 18 anos, que fez agora 19 anos, que teve um acidente vascular. Ou seja, ela fez um derrame. Ela não consegue falar, não consegue andar, porque ficou uma parte imobilizada. Ela não usa nenhum tipo de contraceptivo, ela não tem nenhum outro problema. A única coisa relevante na história dela foi que, no último mês, ela fez uso de maconha, sabe-se lá, contaminada com o quê? A gente vê na televisão que, muitas vezes, jovens vão fazer assaltos em lojas de conveniência, em postos de combustíveis e caem literalmente mortos, porque fazem uma vasoconstrição violenta das artérias ou do coração ou do cérebro e caem mortos. E as pessoas não entendem como que um jovem pode cair morto simplesmente porque usou uma carreira de cocaína, ou usou crack, ou usou uma maconha, digamos assim, batizada. Essas coisas são relevantes, elas estão acontecendo. Eu, por exemplo, tive um jovem agora internado porque usou um tal de um chá que algumas associações dizem que é para uso ritual, né? Que é
um cipó com uma raiz, né? A chacrona e o mariri, que tem várias organizações, se você me permite falar, como o Santo Daime, a União do Vegetal, usam de forma até ritualística, de forma legalizada perante a sociedade. Mas é uma droga psicoativa. E esse rapaz estava tendo delírios persecutórios, achando que vinha de Marte, que estavam roubando os pensamentos, que ele seria preso pela polícia, pelo FBI, então teve que ser internado. Então, essa questão de drogas psicoativas, sejam legais ou ilegais, tem que ter um controle do Estado, porque senão a gente vai fabricar doenças, né, tais como esquizofrenia e psicose induzida por drogas. O senhor está nos trazendo dados médicos, vai ser sempre importante escutar esses dados, as consequências do uso. Doutor Vittore, nós temos uma política sobre drogas no Brasil. O que diz a política sobre drogas? Exatamente, ela visa também proteger o cidadão, por exemplo, do uso que pode lhe causar mal? A política sobre drogas, Ronaldo, no Brasil, ela está estruturada em 3 eixos. De um lado, o enfrentamento ao tráfico de drogas, e as drogas são aquelas assim relacionadas às chamadas drogas ilícitas, quando de fato, havendo comércio, haverá o tráfico, e neste particular, o Brasil tem hoje elevado muitíssimo o número de pessoas presas por tráfico de drogas, que é um dado evidentemente que nos preocupa sobremaneira, com jovens, pobres, na sua imensa maioria, que hoje estão presos, acusados e condenados por tráfico de drogas. Este é o primeiro eixo no qual se estrutura a política de drogas no Brasil. O segundo eixo são as ações de prevenção. Essas são absolutamente importantes e aqui destaco o papel absolutamente relevante que as comunidades no Brasil têm desempenhado em prol de uma ação importante de prevenção. As igrejas, as escolas, a sociedade civil brasileira hoje tem feito ações importantes na área de prevenção. E o Estado brasileiro, evidente, tem que fazer muito mais do que faz. E por último, dentro dos 3 eixos imaginados, o terceiro deles é justamente as ações de cuidado, de atenção, de tratamento com as pessoas que estão às voltas com o uso abusivo, o uso problemático ou a própria dependência de drogas. Assim se estrutura a política de drogas do país, com enfrentamento ao tráfico, prevenção e tratamento. Nós não glamorizamos o uso de qualquer substância. Se tratar de uma substância psicoativa, seja ela legalizada, como tabaco e álcool, ou ilegal, como tantas substâncias existentes no mundo e também aqui no Brasil, em se tratando de uma substância psicoativa, tem que se tomar todo o cuidado, porque pode causar dependência, pode causar malefícios à saúde. É verdade que parte dessas substâncias tem efeitos medicinais, e esses efeitos medicinais já são hoje estudados, as evidências científicas estão apuradas. Muitas das substâncias, como benzodiazepínicos, que são medicamentos para controlar depressão, controlar distúrbios do sono, são substâncias proscritas, mas quando aplicados por recomendação médica, diante de posologias bem definidas, e posologia nada mais é do que a quantidade de prescrição e o controle, quando isso é prescrito por médico para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, é perfeito, é assim que o mundo tem tratado. Agora, afora as hipóteses de prescrição médica, o uso de substâncias psicoativas deve ser bastante controlado, deve ser evitado, porque, de fato, não importa se se trata de uma substância lícita ou ilícita, tendo o caráter de nocividade à saúde dos consumidores, é evidente que nós temos que ter total preocupação com este tema, regras de controle, e nós temos hoje no país, também para as drogas ilícitas, regras de controle que nós queremos que sejam cada vez mais presentes. Podemos tomar como exemplo o tabaco. O Brasil conseguiu reduzir o consumo de tabaco com regras mais rígidas para o controle, evitando-se o consumo em locais públicos, restringindo publicidade, retirando dos rótulos qualquer destaque que chamasse atenção para o consumo. Queremos levar
estas mesmas políticas do tabaco para o álcool, para que a gente consiga também reduzir o consumo de álcool no país. E, de outro lado, no campo das drogas ilícitas, há todo um cuidado para se evitar o seu consumo, evitar o consumo abusivo e as consequências desse uso. Hoje, o que se discute é justamente legalização, descriminalização, e é importante que os telespectadores compreendam exatamente o que é um e o que é outro fenômeno. Muito bem. Olha, e você que está nos acompanhando aí, ligue para mais alguém, passe uma mensagem pelas redes sociais. O tema de hoje é importantíssimo, descriminalização do uso das drogas. Vitor e doutor Alexandre, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já passou o primeiro bloco. A gente volta já na sequência do nosso Além da Notícia.